Tudo bem, Bruno? Muito bom dia para você, um abraço aí para o Jailson. Desde 2024 a gente não vê o Jailson, né? 78 dias de férias, mas um beijo para Mari, todo mundo aí ligado com a gente neste Sport Center. Estamos aqui para falar desse Fla-Flu sob dilúvio que houve ontem no Maracanã, paralisação ali dos 45 minutos, turma do Rodo teve que entrar em campo literalmente, então foi um jogo animado até nesse sentido. O Flamengo não teve bom desempenho, mas o Fluminense sim conseguiu essa importante vitória. 2-1, abriu 2-0 e aí encaminhou bastante a vitória e está tranquilo ali no Grupo A agora com 9 pontos. O Flamengo, por outro lado, você falando aí de fazer as contas para se classificar, na verdade é fazendo as contas para tentar se livrar do quadrangular da morte. Os dois últimos de cada grupo disputam um quadrangular depois com mais 6 jogos para saber quem vai ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Carioca. A situação nada agradável para o Flamengo, vai ter que secar Boa Vista, Madureira, Nova Iguaçu, enfim, uma situação muito complicada, muito difícil. O Flamengo tem apenas 4 pontos em 5 jogos disputados, tem mais um jogo apenas contra o Sampaio Corrêa, então é uma situação muito mais delicada do Flamengo. O Fluminense não, o Fluminense brincou, sorriu ontem no Maracanã, a torcida comemorou bastante, um gol do Joe Kennedy também, o pessoal vibrou demais, então ficou tudo tranquilo nesse sentido, mas para o Flamengo, claro, é um impacto muito negativo, não só pela derrota em mais um clássico diante do Fluminense, mas por conta agora dessa luta aí contra a degola, porque no Campeonato Carioca, Bruno, não tem meio termo, ou você se classifica, ou você vai para o quadrangular da morte, e o Flamengo está lutando contra isso, mas parece que vai ser bem difícil escapar. 41.250.000 euros. Tá fácil, 41 milhões. Está praticamente fechado. Tá praticamente fechado. Muito próximo. A questão que está pegando desde ontem é a forma de pagamento. Até os jornalistas ingleses lá estão na frente algumas horas, né? Agora pela manhã já estavam também reforçando que a ideia lá, o que se comenta é que o negócio vai sair a qualquer momento. Talvez hoje, amanhã, mas a tendência é que seja logo fechado o acordo. As vitórias do West Ham tornaram sem o Paquetá, sem o Paquetá mais viável o acordo, porque eles não queriam liberar. Na verdade, o dono do clube não queria liberar o jogador, né? O técnico já meio que... O técnico quer que libere nessa altura, porque ele sabe que não pode contar, o jogador não quer ficar, e o dinheiro é fundamental para contratar jogadores. E a janela na Inglaterra fecha dia 2 de fevereiro, então ele tem que contratar jogadores para melhorar o time. O time tomou gol em todos os jogos. Agora mesmo, sábado, ganhou do Sunderland, estava 3-0, dominando completamente, tomou um gol. Né? Um gol, assim, são as falhas graves, então... me parece que o próprio dono deve ter percebido que o melhor para eles é pegar essa grana e poder contratar jogadores. Agora, tem um detalhe que eu acho o seguinte, com o Campeonato Brasileiro começando, a gente não pode ignorar isso. No meio do estadual, quem quer brigar pelo Campeonato Brasileiro para valer, tem que se preparar, tem que se programar e tem que esquecer o estadual. Não dá, não tem como. Eu acho que isso vale para o Flamengo, para o Palmeiras e para o Cruzeiro. O Palmeiras vai chegar no momento amanhã ou depois que ele vai enfrentar isso também. Ele vai ter um jogo do Paulista, que ele vai se classificar, naturalmente vai avançar na competição, e vai ter um jogo importante do Brasileiro. O que ele faz? Mas tem um Palmeiras e Corinthians, um Palmeiras e Santos. Dia 8. Né? Então vai fazer o quê? Vai colocar o principal aqui, vai poupar jogadores ali, ou vai com tudo no começo da temporada, com o mesmo time, força máxima praticamente, mudando 2, 3 jogadores. Essas escolhas terão que ser feitas. Quando a CBF faz essa mudança no calendário, ela coloca os estaduais em xeque. Isso vai acontecer, está falando desde o ano passado, isso vai acontecer já. Porque não começou ainda. Para algumas equipes que vão poder pensar, não, eu só tenho chance de ser campeão estadual. Então, o Vasco, por exemplo, ele vai pensar, eu posso ser campeão estadual. Então, eu vou com tudo aqui, depois eu vejo o brasileiro. Depois eu resolvo. Mas para quem quer ser campeão, você não pode tratar as rodadas iniciais como se fossem amistosos. Porque não há termo de comparação. Para quem tem chance de ser campeão, não tem termo de comparação. E no caso específico do Flamengo, tem os agravantes. Ele tem 2 outras taças para disputar. E o Flamengo não pode cair na conversa fiada do dono do Botafogo. De que a temporada começa, sei lá quando. A temporada começa agora, quarta-feira, Campeonato Brasileiro. E o Flamengo tem domingo uma taça, não é a mais importante do mas é uma taça, então o Flamengo-Corinthians, e no dia 19 de fevereiro, depois no dia 26, 2 jogos que valem uma taça internacional. E, por exemplo, a premiação do Carioca é mais ou menos a premiação da Supercopa. Você ganha um jogo, você ganha um troféu e você ganha uma premiação que é equivalente do Campeonato Carioca. Então não tem como, você tem que descartar alguma coisa. O problema é não se classificar, que é vergonhoso. Ficar jogando torneio da mão, isso é vergonhoso. E, como eu falei, teve um erro ali no encaminhamento, no acompanhamento. Me pareceu à distância, que eu não estou lá dentro, nem no dia a dia, que deixaram o sub-20 nas mãos do técnico, lá o Bruno Pivetti, aí toca aí. Acho que tinha que ter uma intervenção antes.
Inclusive com relação à forma de jogar. Não dá para jogar assim, bonitão. Você vai jogar contra o time do Bangu, é um time mais experiente, acho que a estratégia tem que trocar uma ideia. Ah, mas vai tirar a autonomia do cara? Não interessa, pô. Ele é o time sub-20 jogando pelo profissional. Quando é o brasileiro sub-20, Copa do Brasil sub-20, Carioca sub-20, torneio, sei lá, daquele do sub-20, aí ele manda, faz o que ele quiser. Agora, representante profissional, o técnico profissional e o diretor esportivo, que é o senhor Boto, que é um cara com viés técnico, tinham que participar diretamente. Olha, não dá para jogar assim, vamos definir um plano de jogo aqui juntos, aqui, conversar os dois técnicos, e ele supervisionando, trocando uma ideia. Eu acho que isso era fundamental. Porque se o Boto, na prática, for um cara que só contrata, ele é o Marcos Braz com sotaque português, porra. Ele tem que ser um cara que também participa das discussões técnicas. Ele foi contratado com esse perfil, estratégicas, mas também em função do tempo que ele pode usar os jogadores, porque a preocupação dele é ter os caras em boas condições, quarta-feira contra o São Paulo, domingo contra o Corinthians, que são os jogos mais importantes, né? Então, não tinha muito para onde correr. Acho que o único erro foi durante esses 3 jogos aí. Aí poderia ter feito. E ontem, assim, o Léo Ortiz, claramente, totalmente sem ritmo, errando como nunca. Ele errou 4 saídas de bola no primeiro tempo. 4, assim, coisa que ele não erra. Ontem, aí na quinta, já no segundo tempo, gol do Fluminense. Depois errou mais uma ainda. Assim, erros assim terríveis. Percebe claramente o cara sem ritmo de jogo, fora de forma técnica, errando o que não costuma errar. E eu acho que aí também tem uma falha, que é a insistência num passo muito vertical, muito forçado, quando você vê que a bola não está entrando. Porra, cara, então evita. Vai na água. Tenta, mais no gramado. Exato, o gramado pesado. Teve uma que ele matou no peito no primeiro tempo, a bola parou na poça, pô. Então assim, cara, o gramado está pesado. Mesmo depois de ter voltado, foi uma chuvarada muito forte, a grama ainda estava pesada e a bola, às vezes você vê que ela não rolava na mesma velocidade naquele piso, porque de fato foi uma chuva, só não foi tão forte quanto aquela da Supercopa do ano passado, Botafogo e Flamengo lá em Belém. Aquela foi pior ainda, né? E o jogo nem parou naquela ocasião, ontem teve que parar. Mas enfim, e agora o mais preocupante nisso tudo, a única coisa que eu acho que gera preocupação, são os 9 milhões de euros colocados no Emerson Royal. O Emerson Royal no primeiro gol, assim, tem um erro do Léo Ortiz. A bola é jogada para o Serna, ele nem compete, ele nem aposta a corrida com o jogador do Fluminense. Ele vai no trote. A jogada toda nas costas dele. E o último gol do Fluminense, segundo gol, é só ele sair da bola. A bola bate nele, dá uma assistência para o John Kennedy. Tem lá o Varela dando condição também, então tem outros erros. Mas, pelo amor de Deus, né? Assim, fez um jogo até razoável, bom em alguns momentos contra o Vasco, mas é um jogador que até agora não apresentou nada. Ele tem muito mais currículo do que o futebol e ele tem conseguido ser um Rodinei piorado. O Rodinei é aquele que no ataque até era um bom jogador, na defesa era um desastre, um horror. Ele consegue ser pior. É um negócio muito preocupante, 9 milhões de euros colocados num jogador que até agora não apresentou nada, mas nada. Por isso que eu pergunto, 41 milhões do Paquetá é caro. Eu acho que caro são 9 no Emerson Royal, porque você não tem retorno técnico, o jogador ainda voltou das férias antes. E assim, foi mais uma atuação defensivamente muito ruim. Os erros que ele comete são erros assim inaceitáveis para um jogador profissional que jogou na seleção, jogou na Premier League, jogou no Milan. Meu Deus, como é que ele conseguiu isso realmente? Até porque, assim, vendo os jogos mesmo lá fora, nunca foi essa coisa toda, né? E mesmo aqui no Brasil, a gente parte do princípio de que o cara que faz algum sucesso lá fora, que ele consegue se encaixar, muito mal. No mais, uma disparidade muito grande que tem, né, de comparação Flamengo e Vasco e Fluminense e Flamengo, né? Você vê nos últimos 35 jogos Flamengo e Vasco, 20 vitórias do Flamengo, 2 do Vasco. Os últimos 35 Fla-Flu, 13 para cada lado. Aí você pega os últimos 20 jogos Flamengo e Vasco, são 2 vitórias do Vasco, acho que 13 do Flamengo, algo assim. E no Fla-Flu, aí são 8 vitórias do Flamengo, 6 empates e 6 vitórias do Fluminense. Então há um equilíbrio nos jogos entre Fluminense e Flamengo que mostra como é bizarra a forma como o Vasco perde o Flamengo. Né? Porque a gente falou muito isso depois do jogo da quarta-feira passada. É bem esquisito. O Fluminense compete com o Flamengo, apesar da disparidade financeira. O Vasco não consegue. E ontem o Fluminense venceu a segunda seguida, a terceira vez que o Felipe Luiz perde o Fluminense. Perdeu uma com o Mano Menezes, uma no Brasileiro com o Zubeldia e agora com o Cobeiras, que é o auxiliar do técnico argentino. O São Paulo não ganhava nada, né? O Paulo não ganhou nenhuma. Ontem ganhou do Flamengo. Aí, ó, olha o equilíbrio. Desmente as teses do Tironi, né? Uma apuração em conjunto, enfim, Fala Fonte, ESPN, todo mundo junto, Pedro Ivo. O valor é esse, 41 milhões de euros mais 250 mil euros. Enfim, vou colar 41,2, que é mais fácil, 256 milhões de reais na cotação atual.
Vamos lá então, destrinchando. Lá atrás o Flamengo tinha oferecido 35 milhões de euros mais 5 milhões de euros por objetivos. A conversa foi para frente, mas não era exatamente aquilo que o West Ham pedia, então eles alinharam então nos 41,2. O que o Flamengo fechou já com o West Ham, uma apuração minha e do Pedro Ivos, e confirmamos isso ontem, de forma fixa o Flamengo paga e de imediato à vista 35 milhões de euros. Ou seja, aquela proposta lá atrás quase que bate com essa proposta atual. Então o Flamengo aceita pagar de imediato à vista 35 milhões de euros, que dá mais ou menos 210 milhões de reais. Sobram então 6,2 milhões de euros, 39 milhões de reais. Aqui que por enquanto mora, não vou dizer o perigo, mas mora o obstáculo. O West Ham quer receber em 2 fases. Uma já agora, no segundo semestre de 2026, e depois a primeira no primeiro semestre de 2027. O Flamengo quer destrinchar mais esses 6,2 milhões de euros restantes, pagar de fase mais parcelada, mais faseada, e não em apenas 2 vezes e num período maior. Mas é o tipo de ajuste, meus amigos, que o Flamengo, se não resolver hoje, resolve amanhã. O mais difícil, que é a parte fixa, a parte à vista, os 35 milhões de euros, já está muito bem acordado entre os 2 clubes. Falta resolver o pagamento, a forma de pagamento desses restantes 6,2 milhões de euros, que, como eu disse, convenhamos, não será isso que vai travar a negociação com o Paquetá, que desde o primeiro dia se mostrou muito favorável à negociação, tanto é que conversou com a diretoria do West Ham, conversou com o treinador, todo mundo entendeu aquela questão de ser emprestado para o West Ham e depois só vir para o Flamengo no fim da temporada europeia, junho do Brasil. Não, está descartado. O Flamengo quer para já, e esse é o acordo para já o tal contrato verbal muito bem fechado do Paquetá com o Flamengo, 4 anos, ou seja, até junho de 2029. Então, resumindo aqui e sem querer monopolizar o assunto, já está resolvida a parte financeira, o valor, 41,2 milhões de euros. Falta resolver o formato de pagamento dos 6,2 milhões de euros restantes. E ao que tudo indica, isso acontece hoje ou amanhã, pelo menos do lado do Flamengo, que está muito otimista, está muito confiante. Foi um jogo de paciência durante vários dias, mas o Flamengo acredita que entre hoje e amanhã fecha a negociação e depois a viagem do Paquetá da Inglaterra para o Brasil é uma questão de tempo. Então, se tudo der certo, na cabeça do Flamengo, o Paquetá está no Brasil, ou chega ao Brasil, chega ao Rio de Janeiro, no máximo, até o fim de semana seguinte, no caso, o próximo fim de semana.